É muito difícil falar de um evento na UP Delegação de Quelimane, porque nós somos uma delegação que vive de eventos. Nós promovemos vários eventos. Promovemos palestras, mesas redondas, conferências, ateliês filosóficos, vários momentos de reflexão. Então, falar de um evento em particular é quase que difícil, porque o nosso dia a dia é promoção de eventos. Mas, como é de conhecimento, nós completamos este ano 17 anos. Estamos em festa, porque são as nossas bodas de rosa. Em princípio, no mês de agosto, vamos ter o lançamento oficial das atividades dos 17 anos. A UP, Delegação de Quelimane, foi criada a 27 de setembro. Então, todos os anos a gente organiza um rol de atividades para festejar isso com toda a pompa. Este ano nós vamos realizar a nossa primeira conferência internacional. Esta conferência internacional vai discutir dois aspectos importantes para Moçambique e, quiçá, para o mundo. Vai discutir assuntos ligados à educação e assuntos ligados à psicologia. Achamos que a psicologia, como ciência, ainda é muito fresca, é muito criança no contexto moçambicano. Ela tem muito por fazer, e para que a gente possa fazer dentro da psicologia, nós precisamos de começar a criar debates cada vez mais estruturados dentro da universidade, mas debates locais e globais, e, se necessário, globais, sobre o que seria isso da psicologia. Então, neste contexto, a nossa conferência vai ter três áreas específicas. Três áreas específicas em termos de linhas temáticas, né? A primeira linha temática está virada à questão da educação e suas nuances: educação e desenvolvimento humano, educação local, educação formal, educação bilíngue, várias áreas dentro daquela grande panela que se chama de educação. A segunda linha temática é a linha temática da psicologia. Chamamos até de psicologia e suas nuances. E o que nós queremos fazer na linha temática da psicologia é tentar trazer um debate muito fresco e contextualizado para o nosso real cenário em Moçambique. Queremos falar da psicologia política, queremos falar da psicologia da cidadania, queremos falar da psicologia feminista, queremos falar da psicologia do cotidiano, queremos falar da psicologia da linguagem, queremos poder explorar várias áreas que a psicologia, como ciência, nos dá essa possibilidade. Uma coisa interessante é que vamos falar também da psicologia social. Achamos nós que o atual cenário que a gente vive em Moçambique nos últimos 2 anos, e neste terceiro em particular, são cenários perfeitos para nós tentarmos perceber como é que as massas se comportam. Por que é que as massas se comportam? Quais são as motivações que fazem com que as massas se comportem da maneira A e não da maneira B? E por que é que optam pela maneira A e não pela maneira B? E a terceira linha temática, como a nossa delegação é uma espécie de responsável pelas questões de gênero dentro da UP, a nossa delegação funcionaria como cavalo de batalha nas questões de gênero na academia dentro da UP. Então vamos também refletir sobre as questões de saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar, gênero e política, gênero e cidadania, gênero e educação formal e informal. São 3 saídas. A conferência tem 2 focos grandes: educação e psicologia, mas nisso tudo vamos encontrar 3 saídas: educação, psicologia e gênero. Mas vamos fazê-lo de uma forma local, tentar discutir o que é isso de educação, o que é isso de psicologia, o que é isso de gênero localmente. Depois vamos elevar esse debate para uma dimensão global: o que é isso de educação, psicologia, gênero em Moçambique e no mundo fora. E depois, se necessário, vamos discutir também sobre essas questões, mas numa dimensão mais global. Mas achamos que nós, como academia, temos uma grande responsabilidade em
criar balizas, fortificar os pilares, para que possamos deconstruir, para que possamos reinventar ou ressignificar a roda da educação, da psicologia, das questões de gênero, a partir dos nossos etos como pessoas da Zambésia, nossos etos como moçambicanos, nossos etos como africanos, depois nossos etos como pessoas do mundo, né? Só refletindo localmente, acreditamos nós que é possível termos mais forças, mais consistências para conseguirmos discutir a nível global. Esta conferência vai ser realizada em 2 dias e vamos ter conferências principais, conferencistas principais locais, nacionais e globais, vamos ter sessões em paralelos, vamos ter sessões de posters. Mas o mais importante é que o que esta conferência vai fazer é só legitimar mais uma vez aquele trabalho que nós no nosso dia a dia já estamos a fazer, que é promover espaços genuínos, cristalinos, de debate e de reflexão de várias coisas que acontecem em Quilimane, em Moçambique, em Nampula, em Maputo. Tentamos transformar a UP Delegação de Quilimane num laboratório natural de reflexão. Acreditamos nós que as universidades elas só têm validade, só têm impacto se conseguirem articular de forma bastante genuína esse triângulo de ensino, pesquisa, extensão. Nós ainda estamos na fase de receber as candidaturas, mas em princípio vamos ter pessoas nacionais e pessoas do estrangeiro. Geralmente as pessoas que mais aderem às nossas chamadas são pessoas de Brasil, Portugal. Mas provavelmente possamos ter uma grande senhora antropóloga que já trabalhou durante 2 décadas em Moçambique. Ela é expert nas questões de perceber o impacto, a influência do colonialismo nas questões de ser homem e mulher. Então ela já trabalhou em Moçambique, tem uma vasta experiência, tem muitas publicações nessa área, tem um livro clássico nesta área, onde ela reflete gênero, política e sexualidade no contexto africano, mas com base na experiência moçambicana. Então, acho que vamos ter pessoas de Europa, pessoas da América Latina, é tudo aberto, né? Mas gostamos sempre de valorizar a prata da casa. Então, vamos ter aqui colegas da região, já formados na área de psicologia e educação, Nampula, Beira, Cabo Delgado, que são geralmente colegas que sempre trabalham conosco, sem deixar de lado os colegas de Maputo, que têm uma experiência acrescida. Fez menção que a Universidade Pedagógica, a Delegação de Quilimane, é um dos pioneiros na defesa da questão de gênero. Pode nos dar especificamente quais são as atividades que tem vindo a levar? A gente promove uma linguagem inclusiva, falamos muito de a todas e a todos, no início incomodou a muitos, mas pedra a pedra, né? A gente já alcançou isso, então na UP é de praxe, é normal, já é quase que natural cumprimentar a todas e a todos. Promovemos debates, promovemos palestras, promovemos cursos, workshops, sempre que temos a oportunidade de ter pessoas expertas na área. Cá na Zambésia, a gente convida, chama elas para a gente poder refletir. E a nível de Quilimane, temos feito um trabalho muito interessante com algumas associações, algumas ONGs que trabalham as questões de gênero. Na FESA, AMI, ARZ, Gabinete de Promoção e Desenvolvimento da Mulher, a própria Direção de Gênero é parceira da UP e todas as atividades que existem na Zambésia, na sociedade civil, e na função pública, a UP participa. A UP participa porque há um reconhecimento do setor público, do setor privado e da sociedade civil que na UP existe uma militância muito ativa sobre o almejar, o aspirar uma sociedade cada vez mais justa para homens e mulheres. Mas agora a gente já não o faz de uma maneira automática. A gente já não o faz no sentido de one size fits all. A gente faz agora de uma maneira mais local. Tentamos
criar micronarrativas, tentamos criar abordagens muito singulares e locais para perceber realmente o que seria uma mulher cá, o que seria uma mulher em Niassa, o que seria uma mulher em Cabo Delgado, em Maputo, né? E tentar falar de gênero, falar de homem e mulher dentro dessas dinâmicas, porque não adianta tentar copiar os modelos de desenvolvimento nas questões de gênero e educação de fora, se tu não te aproprias dos modelos informais do contexto. O que eu quero dizer é, a gente fala assim de gênero, mas a gente faz questão de falar para os nossos estudantes que, no lugar de criticar a cultura, no lugar de achar que estamos atrasados, se calhar o mais importante é perceber a cultura local e perceber por que estamos atrasados. E esses estamos atrasados aos olhos de quem? E também tentamos agora, uma das coisas que temos estado a tentar fazer é tentar resgatar a ideia da cultura, no sentido de tentarmos olhar para a nossa cultura não como um elo fraco. Então, tentamos também falar da cultura a partir da deconstrução do conceito práticas culturais de risco. Achei interessante, há 2 semanas, o professor Castiano fez menção ao seguinte: se vocês acham que é uma coisa negativa, prejudicial, então não chamem cultura, chamem outra coisa. Porque cultura não é negativo, não é prejudicial. Achei muito interessante porque nós somos os corpos que damos vida à cultura. Então, por que a gente com muita facilidade aceita que as pessoas nos digam que nós não prestamos? A partir do momento em que dizem que a cultura não presta, que a cultura moçambicana é pesada, é uma barreira, emperra com os projetos de desenvolvimento ligados à saúde, educação, gênero. Então nós estamos a aceitar que as pessoas nos digam em bom tom que nós não prestamos, que nós somos uma barreira para o desenvolvimento do país, o que não constitui verdade. Então tentamos explicar para as pessoas em palestras, mesas redondas, e mesmo a partir dos nossos valores, né? Um dos valores da UPE como universidade é a questão da localidade, né? Então tentamos dizer para as pessoas que primeiro tentem perceber a cultura, depois de perceber, cheguem à decisão se ela presta ou não presta. Infelizmente, o que tem acontecido, mesmo olhando para as 3 panelinhas da conferência, que é educação, psicologia e gênero, nós reproduzimos muitas coisas de fora. E perdemos a oportunidade de criar micronarrativas ou criar pequenos significados locais, que no final do dia são muito importantes para nós, e absorvemos as coisas de fora, não absorvemos as coisas locais, mas o que dinamiza a nossa vida são as coisas locais. Eu conversava com os meus estudantes ontem sobre a questão de senso comum e ciência. E debatemos tanto, foi rico, porque no final nós vimos que realmente o que nos move, o que nos motiva, as coisas que nós não nos esquecemos, as coisas que são muito importantes para a consolidação do nosso comportamento, das nossas representações, são as coisas do senso comum, são as coisas da informalidade, são os mitos, são os tabus, são as conversas informais. Não são aquelas coisas que a gente assume a elas como coisas formais. Na questão de gênero, a gente tenta fazer isso. É claro que é um desafio, porque nós trabalhamos com organizações da sociedade civil que são réplica dos financiadores. E o modelo do que é gênero, o modelo de desenvolvimento na ótica do gênero do financiador é um modelo naturalmente fiel às origens do financiador. Então, quando este modelo chega em Moçambique, ele tem 2 saídas. Ou pode funcionar ou pode não funcionar. E quando nós começamos a falar de, se calhar, o que a gente ouve dos parceiros, o que a gente ouve dos grandes projetos pode não ter aplicabilidade no nosso contexto, então aí tu corres o risco de não ser percebido. Porque tu estás a tentar mudar a lógica de pensamento das pessoas. Porque as pessoas estão numa lógica de reprodução.
não de produção. Então, tu estás tu estás a obrigar ou estás a convidar as pessoas para que elas entrem numa lógica de produção de narrativas locais, narrativas alternativas sobre essa questão do que é ser homem e do que é ser mulher. Porque existem coisas pequeninas, bonitas e boas que acontecem, nós olhamos e achamos interessante. Mas se aquela coisa que nós olhamos e achamos interessante, ela não se transformar num indicador positivo para o projeto que nós estamos a implementar, então nós não nos apropriamos daquilo, nós ignoramos, porque aquilo não faz parte daquela caixa. Nós, quando estamos nos projetos, nós estamos dentro de uma caixa. Então, nós nos preocupamos com todas as peças que estão dentro da caixa. Todas aquelas peças que aparecem fora da caixa, nós não absorvemos a elas. Por quê? Porque nós acreditamos que só estamos a roubar tempo, não faz parte do nosso timing e é um indicador que não acrescenta nada. Essa é uma reflexão paralela, no sentido de pensar no gênero, homem, mulher, pensar em educação, pensar um pouco a nossa sociedade até no final do dia, mas tentar pensar isso localmente, mas não localmente fechado, sem criar uma fobia pelas coisas que vêm de fora, não. Mas primeiro eu acho que temos que nos fortificar localmente, culturalmente, como zambesianos, como moçambicanos, como nambulenses. Temos que nos fortificar como povo. E só podemos nos fortificar através da cultura, que são aqueles ensinamentos, são aqueles saberes, são aquelas práticas que a gente desde cedo, a partir da educação informal, a gente vai aprendendo. Então, se nós nos fortificarmos, se nós nos sentirmos felizes com isso, então nós seremos moçambicanas e moçambicanos fortes, capazes de ser interlocutores, de dialogar com os outros contextos, mesmo que os outros contextos sejam ricos, nós em vias de desenvolvimento, mas se nós formos ricos culturalmente, a gente pode liderar, a gente pode prosperar. É um espaço acadêmico, é um espaço aberto, é um espaço que não é ideológico, mas é um espaço epistêmico, é um espaço de consolidação, de deconstrução, de fortificação, de legitimação de saberes acadêmicos. Queremos poder legitimar mais uma vez que é possível pensar Moçambique no espaço acadêmico. As academias são muito importantes para o desenvolvimento do país. Vamos pensar educação, vamos pensar gênero, vamos pensar psicologia, mas vamos pensar isso tudo através dos etos locais, através das etnospráticas, através dos saberes locais, sem ignorar as grandes teorias, sem ignorar as ideologias dominantes. No final do dia, é um espaço acadêmico descontraído, não ideológico, é um espaço mesmo de libertação, de exteriorização. E uma das coisas boas que nós conseguimos com algum êxito nas nossas conferências é mesmo fazer com que as pessoas possam despir. Elas tiram o casaco, literalmente falando, e falam à vontade, sem receio, sem preconceito e sem medo. Falo do medo porque, infelizmente, nos últimos tempos, existiu ou existe uma tendência de silenciar as vozes acadêmicas, o que é muito mau para o desenvolvimento do país. Então, no nosso espaço, no nosso auditório da UPQ, nós conseguimos, acho que tem lá algo mágico, que faz com que as pessoas percam o medo e falem através das suas almas. Elas falam através do seu espírito, aquilo que vai no âmago delas, mas falam para melhorar. Falam para que o país possa dar passos muito bem consolidados para frente, através de um debate simples e franco no espaço acadêmico. E acreditamos que a Zambésia tem 10 instituições de ensino superior, o que representa 10% das instituições de ensino superior no país. Então é muito. Temos tudo para transformar a Zambésia numa cidade universitária. E ser cidade universitária é muita responsabilidade,
porque tem estudantes a circularem pela cidade, mas quanto mais estudantes circulam pela cidade, é o conhecimento que está a circular. Tu tens estudantes locais, tens estudantes vientes. Então tu tens aqui um mundo cultural, quer dizer, uma miscelânea de culturas muito rica e que nós podemos aproveitar isso para poder desenvolver e consolidar cada vez mais a província e o país a partir de um espaço tão simples como o espaço acadêmico, que não decide, mas faz o debate e diz, olha, estamos a debater, as nossas sugestões como acadêmicos são essas. E cabe ao governo, ao setor privado, à sociedade civil, parceiros de cooperação, cabe a eles apoderarem-se ou não desse debate não ideológico que os acadêmicos fazem.